Olá, gente, tudo bom? Finalzão de semana aí chegou, né? Estamos finalizando já o mês de janeiro. E eu queria compartilhar com você nesse sábado uma história bem bacana, que eu acredito que você já deve ter ouvido falar, que é uma das histórias de um homem mais temperamental que a Bíblia já viu, que se chamava Pedro, né? Pedro, ele era esse cara que tinha hora que ele não conseguia segurar as emoções enquanto estava passando pelo processo de treinamento, né? E se submeter aos treinamentos, aos processos para se tornar aquilo que Deus deseja que nós venhamos nos tornar, não é fácil, né? Controlar as emoções, entender as fases e viver o processo não é tarefa nada fácil. E a história conta a vida de Pedro. Teve uma certa ocasião que a Bíblia diz que ele estava pescando, né? Ele passou a noite pescando. Então você imaginar comigo, o cara passar a noite todinha pescando. Talvez se você fosse pescar, você pescaria 1 hora, pescaria 2 horas, pescaria 3, no máximo 4. Se você visse que não dava nada, você lá pegava suas redes e ia para casa, né? Mas eu acredito que Pedro estava passando por uma situação um tanto quanto complicada, né? Porque para ele passar a noite toda pescando, ele deveria estar passando por uma situação difícil em alguma área da sua vida, e eu acredito que talvez financeira, né? E a história conta que ele passou a noite toda. E pela manhã, ele meio desanimado, a Bíblia diz que Jesus chegou naquele lugar. E sabe o que aconteceu quando Jesus chegou? Viu Pedro, eu acho que Pedro desanimado, Pedro triste, né? Porque Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, e Pedro havia tido insucesso na sua pescaria e ainda tinha perdido a ministração de Jesus ali, né? Mas Jesus avisou para ele: olha, lança a rede aí para o outro lado. E ele estava tão sem vontade, mas mesmo assim ele disse: olha, vontade eu não tenho nenhuma, né? Mais ou menos isso. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar. E ele lançou a rede. E a Bíblia diz que quando ele lançou a rede ali, mesmo debaixo daquela situação emocional que ele estava vivendo, ele pegou muitos peixes ali. O milagre aconteceu. A pesca maravilhosa conta na Bíblia. E um ponto importante que eu quero falar para você, talvez, é justamente esse. A Bíblia diz que Jesus naquela hora disse: Pedro, segue-me. A partir de hoje você não será mais pescador de peixe, mas eu te farei pescador de homens. Então Pedro precisou de mais fé para largar aquele milagre, aquilo tudo, do que passar a noite todinha pescando. Pedro precisou ter mais fé para naquela hora deixar aquilo tudo e seguir Jesus, do que antes, quando não estava dando certo. Abandonar e entender a voz do Senhor, a voz daquilo que Deus está falando, quando as coisas não estão dando certo, é fácil. Agora, abandonar quando está tudo dando certo e ouvir que Deus está falando com você e dizer: olha, me segue, larga o que você está fazendo, vem me seguir, precisa de muita fé. Pedro precisou de muita fé. E a Bíblia diz que eles saíram, né? E em certa ocasião, isso é a história de Pedro. Certa ocasião, diz que Jesus estava ali conversando e perguntou para eles quem era que as pessoas diziam que ele era, né? E aí Pedro, né, rapidamente, Jesus perguntando ali: vocês dizem o quê? Que eu sou o quê? Aí Pedro diz assim: olha, o Senhor és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: olha, não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi o próprio Pai que estava no céu. Jesus estava dizendo para Pedro que aquele mesmo que falava com ele era o mesmo que estava falando com Pedro também. O mesmo Deus que falava com Jesus era o mesmo que estava falando com Pedro ali. E Jesus disse: a partir de hoje você tem as chaves do reino. Imagina, Pedro sai de uma pescaria, não pega nada, depois lança a rede, pega muita coisa, um milagre acontece, segue Jesus, ele se torna apóstolo, ele se torna pescador de almas, agora ele tem direto acesso ao Pai e ele se torna pescador de homens a partir dali agora. E sabe o que foi que aconteceu? Pedro estava, né, eu acho que, poxa, estou vivendo algo novo, algo extraordinário.
Mas Pedro estava para passar pelo maior nível de fé da sua história. E sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que em certa ocasião, o mesmo Jesus que falou tudo isso para Pedro, chegou para Pedro e disse assim: aparta-te de mim, Satanás. Pedro, você está me atrapalhando. Pense comigo como é que Pedro talvez não se sentiu. Jesus havia falado para ele que ele tinha as chaves do reino, que ele era pescador de homens, que o mesmo Deus que falava com Jesus era o mesmo que estava falando com Pedro, porque Deus havia revelado para ele quem era Jesus, e agora ele ouve algo do próprio Cristo nessa situação. Pedro passou por todas essas fases, mas o mais extraordinário eu quero dizer para você. A Bíblia diz que lá em Atos 2, Pedro, ele estava de pé. Pedro, ele estava de pé. E é isso que nós precisamos entender. Mesmo em meio a toda e qualquer situação, se nós não desistirmos, se nós olharmos para aquilo que Deus tem, se você olhar para o seu futuro, para a sua história, Deus, ele vai te fazer superar todas as dificuldades da sua vida e no final você vai estar de pé. Ele vai fazer você ficar de pé. É isso que eu quero dizer para você. Passe pelos processos, porque os seus voos serão inevitáveis. Pedro passou por tudo isso, mas no final a Bíblia diz que ele estava de pé lá em Atos 2 e dali para frente os milagres começaram a acontecer. Quando nós passamos pelas fases do processo, nós temos direito a viver o milagre, coisa extraordinária. Beleza? Um excelente final de semana e que você venha tirar algumas lições através desse vídeo. Valeu!